Por milhares de anos, Istambul tem sido o cruzamento das civilizações. Uma cidade que pertence a 2 continentes, mas pulsa com um só coração. A cada amanhecer, milhões acordam de um lado do Bósforo e correm para o outro, suas vidas divididas por um estreito azul reluzente que tanto os conecta quanto os limita. É uma vista de tirar o fôlego, Europa e Ásia, separadas por pouco mais de 1 quilômetro de água. Mas por trás dessa beleza está um dos piores pesadelos de trânsito do mundo. As pontes da cidade gemem sob o peso de veículos intermináveis, balsas lotam as águas e trajetos que deveriam durar minutos se estendem por horas. Por décadas, engenheiros buscaram uma maneira de realmente unir essa metrópole dividida. Agora, a Turquia está tentando algo que nenhuma nação jamais construiu antes: um túnel de 3 níveis correndo profundamente sob o mar, transportando carros, caminhões e trens por uma única artéria de movimento. É um projeto ousado capaz de mudar como milhões vivem, trabalham e viajam entre continentes. Hoje, vamos explorar o túnel de 35 bilhões de dólares sob o Bósforo, em Istambul, Turquia. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor maneira de apoiar este canal. Istambul é única, situada literalmente entre 2 continentes. Dividida pelo Estreito Bósforo, um canal de 31 quilômetros de comprimento que conecta o Mar Negro ao Mar de Mármara, a cidade é separada em partes europeia e asiática. Por séculos, esse corredor vital foi tanto uma tábua de salvação quanto um obstáculo, moldando o destino de Istambul como o cruzamento do mundo. À medida que a população de Istambul explodiu de menos de 1 milhão no início do século XX para mais de 15 milhões hoje, suas pontes ficaram congestionadas com o trânsito, enquanto as balsas lutavam para acompanhar a demanda. A Turquia reduziu muito o tempo de viagem com as conexões submarinas do túnel ferroviário Marmaray e túnel rodoviário Eurásia. No entanto, até essas maravilhas logo sentiram a pressão do crescimento de Istambul. Diariamente, mais de 2 milhões de veículos atravessam o Bósforo, tornando esse canal emblemático um dos maiores desafios da cidade. Os planejadores notaram que Istambul precisava de uma solução unificada, não mais de medidas isoladas. Anunciado em 2015, sob o Plano Diretor de Transporte da Turquia para 2023, o Grande Túnel de Istambul foi idealizado como essa solução. Uma única artéria multimodal, combinando estrada e ferrovia, conectando 9 linhas de metrô, 11 rodovias e dezenas de distritos em 2 continentes. Ela representa uma visão ousada da transformação de Istambul em uma megacidade conectada e sustentável do futuro. O Grande Túnel de Istambul terá cerca de 65 quilômetros de extensão sob o Bósforo, ligando o distrito europeu de Hasdal ao distrito de Şamluk, no lado asiático de Istambul. No entanto, seu alcance real vai além desses pontos de entrada. Ele faz parte de um corredor de transporte integrado de 110 quilômetros que vai de Halkala, no oeste, até Gebze, no leste, sendo projetado como a espinha dorsal da futura rede de mobilidade de Istambul. Apoiado por grandes estruturas de conexão como o viaduto Gender, seu aspecto mais notável é a estrutura de 3 níveis, sendo a primeira do mundo nessa escala. O nível superior terá 2 faixas para o tráfego leste e o inferior 2 para o oeste. O deck central terá uma linha de metrô bidirecional conectada diretamente aos principais sistemas ferroviários da cidade. Esse único túnel híbrido permitirá que passageiros e veículos compartilhem o mesmo corredor submarino, melhorando drasticamente a capacidade e a eficiência. Com um diâmetro transversal de 168 metros largo, o suficiente para acomodar um prédio de 6 andares, o túnel abrigará os 3 decks dentro de uma única estrutura circular. Quando estiver em operação, espera-se que o túnel transporte cerca de 120 mil veículos e mais de 15 milhões de passageiros por dia, reduzindo o tempo de viagem entre continentes de mais de 1 hora para apenas 14 minutos. No ponto mais profundo, o túnel ficará 110 metros abaixo do nível do mar, exigindo resistência estrutural excepcional.
O revestimento de concreto armado foi projetado para suportar grande pressão da água e forças sísmicas. Perto da falha norte da Anatólia, o túnel possui isolamento sísmico, juntas flexíveis e gachetas à prova d'água para absorver movimentos do solo em terremotos. Sistemas de ventilação e segurança, como ventiladores a jato, extração de fumaça e passagens de emergência, garantem operação segura em todas as condições. Ao ligar 9 linhas de metrô e 11 rodovias, o grande túnel de Istambul transforma a mobilidade e integração das megacidades. Sob o mar. Construir sob o Bósforo é um desafio formidável. O leito marinho é uma mistura complexa de sedimentos macios, rochas antigas e zonas de falha ativas, tudo sob uma imensa pressão hidráulica. Para conquistar esse ambiente, engenheiros usarão máquinas de escavação de túneis feitas para condições profundas e pressurizadas. Cada máquina, um cilindro colossal com quase 19 metros de diâmetro, vai cortar a terra enquanto instala o revestimento de concreto armado, que forma a estrutura do túnel. Antes da escavação, levantamentos geotécnicos e sísmicos detalhados mapeiam o leito marinho com sonar e imagens sísmicas para definir uma rota segura e estável. O alinhamento do túnel foi cuidadosamente escolhido para seguir áreas naturais de baixada, minimizando a escavação e o impacto ambiental. Cada segmento de concreto é moldado com precisão em terra, depois transportado e instalado sob pressão para evitar a infiltração de água do mar. Um rejunte especializado veda cada junta, criando uma barreira à prova d'água. À medida que as tuneladoras avançam, deixam para trás uma seção totalmente finalizada do túnel. Dada a proximidade da região com a falha norte da Anatólia, a segurança é fundamental. Juntas flexíveis e anéis de expansão permitem que a estrutura absorva o movimento durante terremotos. Um sistema comprovado nos túneis submarinos resilientes do Japão, coordenar materiais, máquinas e mão de obra pelo denso núcleo urbano de Istambul, apresenta desafios logísticos adicionais. Mesmo assim, a experiência da Turquia com o túnel Eurasia, em situações parecidas, serve de base sólida. O grande túnel de Istambul será desenvolvido sob um modelo de parceria público-privada, uma estrutura comumente usada nos principais projetos de infraestrutura da Turquia. Por meio desse modelo de construção, operação, transferência, consórcios privados financiarão, construirão e operarão o túnel por cerca de 25 a 30 anos antes de transferir a propriedade para o Estado. Essa abordagem reduz os custos iniciais do governo, enquanto motiva os investidores a entregar de forma eficiente e manter o projeto em padrões de classe mundial. A receita no período de concessão será proveniente de pedágios e tarifas do metrô, assegurando a sustentabilidade financeira a longo prazo. O túnel deve custar cerca de 35 bilhões de dólares, financiados por credores internacionais, bancos de desenvolvimento e agências de crédito à exportação. Anunciado em 2015, o projeto passou por estudos de viabilidade e ambientais de 2016 a 2018, embora a licitação tenha tido atrasos por mudanças econômicas globais e pandemia. As autoridades turcas reafirmaram a prioridade do projeto em 2023, marcando o centenário da República. Com as aprovações finais, a construção deve avançar na segunda metade da década de 2020, com inauguração prevista para 2028, embora o cronograma possa mudar conforme o financiamento e o progresso. O Grande Túnel de Istambul enfrenta vários desafios. O financiamento ainda é o maior obstáculo, apesar de a Turquia já ter realizado vários megaprojetos de parceria público-privada. A recente volatilidade econômica, a desvalorização da moeda e o aumento das taxas de juros globais complicaram o financiamento de longo prazo. Os investidores buscam garantias sólidas de receita de pedágio e de passageiros, mas as previsões de demanda continuam incertas do ponto de vista da engenharia. Escavar túneis sob uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo é extremamente complexo.
Os sedimentos móveis do Bósforo, as fortes correntes e a proximidade com a falha norte da Anatólia exigem escavação precisa e monitoramento contínuo para evitar a interrupção do tráfego marítimo. Ambientalistas alertam que construções subaquáticas podem afetar ecossistemas marinhos, mesmo com esforços de mitigação. Críticos políticos questionam a necessidade de outra travessia do Bósforo, já que os túneis Marma, Rai e Eurásia ainda são recentes. Apoiadores, porém, veem isso como um conector revolucionário, não redundante. Um projeto que une os sistemas de transporte fragmentados de Istambul em uma única rede. Se concluído com sucesso, o túnel pode ter impacto transformador. Espera-se que reduza o tráfego nas pontes do Bósforo em até 30%, cortando milhares de horas de deslocamento diariamente e economizando dezenas de milhões de litros de combustível a cada ano. A consequente queda nas emissões vai melhorar significativamente a qualidade do ar para os passageiros. O tempo de viagem entre continentes cairá de mais de 1 hora para 14 minutos. E as conexões integradas do metrô incentivam a adoção do transporte público. O túnel impulsionará o comércio, a logística e fortalecerá Istambul como porta entre Europa e Ásia, gerando milhares de empregos na construção e operação. O grande túnel de Istambul transforma a mobilidade, respiração e conexão da cidade, sendo mais que um simples elo de transporte. É um símbolo da ambição da Turquia. Posicionado sob o Plano Visão 2053 do país, ele se junta-se a projetos emblemáticos como o aeroporto de Istambul, o canal de Istambul e a ponte Yavuz Sultan Selim, reforçando a imagem da Turquia como líder global em engenharia arrojada. Quando concluído, o design híbrido pioneiro do túnel, que combina estrada e ferrovia em uma única estrutura, poderá servir de modelo para outras megacidades, separadas pela água de Hong Kong a São Francisco. Para Istambul, isso simboliza continuidade e renovação, mostrando como a cidade conecta mundos culturais, políticos e tecnológicos. Enquanto as máquinas se preparam para cortar o leito do mar, Istambul se aproxima de outro marco histórico. Logo, viajantes cruzarão continentes em minutos, não horas. Uma jornada através do aço, concreto e história que transforma uma barreira natural em um símbolo duradouro de unidade sob as ondas.